pessoal, tudo bem? Sou o professor Pedro Machado Gueiros, juiz de direito e professor de processo penal. E vamos dar início aqui com o nosso estudos de súmula do STJ e STF em estudos de caso. Eu preparei esse curso totalmente gratuito que vou disponibilizar tanto no Instagram quanto no meu canal do YouTube para que você possa aprender a súmula de forma dinâmica, né? Porque na minha época de estudo era bem diferente eu estudar somente a letra da súmula do que pegar um caso concreto, né, e estudar a súmula em cima dele. Então, pensando nisso, com que você consiga, né, trazer na sua memória mais a súmula, não esquecer. Por quê, pessoal? Vocês sabem, né? Verbetes sumulares sempre são passíveis de serem cobrados em prova. Na verdade, eles são muito cobrados, né? Seja na primeira fase ou seja numa segunda fase de concurso público. Então, é muito importante que vocês saibam todas as súmulas, tá bom? Então, aqui vamos começar com o nosso projeto e espero que vocês gostem, tá bom? Então, vamos vir aqui para a tela. Olhem lá, súmulas do STJ e STF através do estudo de casos, tá bom? Em processo penal, professor Pedro Machado Gueiros. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Imagine a seguinte situação hipotética. Eita, que ficou feiozinho aqui. Vamos lá. Imagine a seguinte situação hipotética. Vou colocar eu na tela. Vamos lá, pessoal. Então imagine, o Ministério Público requer ao juízo da execução penal, em caráter de urgência, a transferência do reeducando Mévio. Então vejam, em caráter de urgência, a transferência do reeducando Mévio para o Presídio Federal. Então ele quer uma transferência para o Presídio Federal, certo? Para tanto, fundamenta seu pedido na periculosidade do custodiado, sustentando sua participação em organização criminosa com poder de mando nos crimes cometidos fora do estabelecimento prisional. Então, veja, pessoal, isso aqui acontece com frequência. Então, o Ministério Público, né, ele faz as investigações, consegue alguns acessos de prova de que alguns custodiados que são participantes de organização criminosa estão comandando de dentro do presídio, né, ações criminosas fora, né? E aí, pessoal, vocês acham que o juiz, ao receber um pedido desse, ele deve oportunizar com que a defesa, né, traga os seus fundamentos, seus questionamentos em relação ao pedido, ou não? Deve de plano, né, inaudito altera pars, analisar o pedido, então faz a transferência, né, e depois oportuniza o contraditório e ampla defesa. O que vocês acham? Então essa é a nossa pergunta. Olha lá. Na condição de juiz da vara de execução penal correspondente, seria possível determinar a transferência sem antes oportunizar o contraditório e ampla defesa? Porque o que estava acontecendo, pessoal? Os juízes estavam deferindo esse pedido da acusação, né? E aí o que acontecia? Transferia e a defesa entrava com um pedido de HC, por exemplo, pedindo, falou assim, olha, tem que anular essa decisão porque feriu o contraditório e ampla defesa. Né? A defesa não teve acesso, não pôde se manifestar no processo e com isso não é possível a transferência do custodiado. E aí, pessoal, o que vocês acham? Vamos voltar aqui? Olhem lá. Obviamente que sim, né? Segundo o STJ, pessoal, isso aqui é muito importante. Não é em qualquer caso que o juiz vai determinar uma transferência de presídio sem ouvir a defesa, tá? Então isso aqui é de forma excepcional, isso aqui é uma exceção, perfeito? Então, excepcionalmente, permite-se a transferência emergencial do custodiado em hipóteses específicas, tá? Quando evidenciada a periculosidade concreta, nunca é abstrato, tá bom? Então a periculosidade tem que ser concreta, decorrente de participação em organização criminosa, então ele tem que participar de organização criminosa, poder de mando ou graduada hierarquia, o que possibilita a autuação em atos criminosos externos. Mas não só isso, olhem lá. Também para prevenção de eventos que venham a colocar em risco a segurança pública e a integridade física e a vida de autoridades, de internos e da população em geral. Exigindo-se, olha só, pessoal, isso aqui é muito importante, ó. Vou até grifar para vocês, ó. Exigindo-se que ato contínuo
seja garantida a intimação da defesa do custodiado para manifestação. Então, isso aqui é o que, pessoal? Isso aqui é a famosa... Deixa eu pegar a caneta. É a nossa famosa contraditório e ampla defesa diferido. Opa, que ficou feia a letra aqui. Diferido. Certo? Então, percebam, pessoal, não é que não vai existir contraditório e ampla defesa. Vai existir, mas de forma diferido, de forma postergado, perfeito? Então, o juiz, né, com uma situação excepcional, uma situação de urgência, ele vai decidir e depois que ele decidir, fizer a transferência para um presídio federal, por exemplo, o juiz vai intimar a defesa para se manifestar. Beleza? Agora, não é só, pessoal, porque isso aqui é o teor, olhem lá, é o teor da súmula 639 do Superior Tribunal de Justiça, tá? É uma das súmulas mais recentes do processo penal. Então, olha lá o que diz a súmula. Não fere o contraditório devido processo, decisão que, sem ouvida prévia da defesa, determine transferência ou permanência de custodiado em estabelecimento. Então, transferência ou permanência de custodiado em estabelecimento penitenciário federal. Esse é o teor da súmula, tá bom? Mas, pessoal, isso aqui é o básico. Então, se você ler a súmula, é isso o resultado da súmula. Mas não é só. Se você tem um conhecimento mais aprofundado, você vai ver que essa súmula, ela tem o quê? Ela tem aplicação em outras hipóteses. E qual é essa outra hipótese? Então, vamos lá. Se você é fera, para você entender de forma verticalizada essa súmula, vamos aqui prosseguir. Olhem só, pessoal. Olha a nossa perguntinha. E se o pedido for para a inclusão no regime disciplinar diferenciado, conhecido como RDD? Porque até então, olha só, vou até voltar para vocês, pessoal. A nossa súmula, ela só diz o quê? De transferência ou permanência em estabelecimento penitenciário federal, certo? Então, se for para transferir ou permanecer num presídio federal, que é considerado de segurança máxima, certo? Agora, e se for para um RDD? Vamos supor, né? Vamos supor, voltar aqui para minha tela. Pessoal, vamos supor que o custodiado, ele é participante de organização criminosa e tem notícias, o Ministério Público, vamos supor, conseguiu interceptar uma ligação telefônica de que um custodiado está fazendo ligação e comandando todo o tráfico e atuações fora do presídio. E aí, seria possível o próprio MP chegar e pedir assim, olha, doutor, determine o regime disciplinar diferenciado, o nosso famoso RDD? E aí? Porque vocês sabem, pessoal, que o RDD ele fica isolado, né? Sem acesso. E, inclusive, o RDD ele sofreu importante alteração em 2019, né? Com o nosso pacote anticrime. Então, vamos lá. Antes da gente responder a pergunta, vamos aprender lá o que é o RDD. Então, olhem lá, pessoal. Lei de Execução Penal, artigo 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar a subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará ao preso provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado. Então vejam, é a nova redação dada pela Lei 13.964 de 2009, é o nosso pacote anticrime. Olhem lá. Mas, fora essa hipótese, temos outras. Olha lá o parágrafo 1º. O regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados nacionais ou estrangeiros que o quê, pessoal? Olha só. Que apresentarem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. E também, olha lá, sobre os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente
da prática de falta grave. Então veja, bastando, né, fundadas suspeitas, então não precisa nem estar aprovado, basta fundadas suspeitas de que ele integre organização criminosa, associação criminosa ou até milícia privada, independentemente da prática de falta grave, o juiz pode determinar o RDD. E aí, pessoal, será que seria possível? Olha lá. O juízo da execução penal também, pessoal, olha aqui a resposta, também poderá decretar o RDD sem oitiva prévia da defesa. Por quê, pessoal? Vejam comigo. O juiz, em regra, tá? Em situações normais, o juiz somente pode aplicar o RDD quando oportunizar o contraditório e ampla defesa. Então, o Ministério Público pede o RDD, por exemplo, tá? Ao juiz da execução penal, praticou a falta grave, por exemplo. Ou então, neste caso aqui, que a gente viu que nem precisa praticar a falta grave. O próprio MP já fala para o juiz, olha, excelência, o condenado, ou então o preso cautelar, tem fundadas suspeitas de que está integrando organização criminosa, que está mandando em crimes acontecidos fora do estabelecimento prisional. Então eu peço aqui que o senhor decrete o regime disciplinar diferenciado a este reeducando. E aí, pessoal, o juiz pode? Em regra não, né? Mas a gente viu que nessas situações excepcionais, que a gente viu nessa hipótese, situação excepcional, o juiz pode. Ah, professor, mas como que ele pode, sendo que a súmula só fala em presídio federal? Vem aqui comigo. Olha aqui, pessoal, na tela. É a mesma ratio descendente da súmula 639 do STJ. Inclusive, é aí que vem o pulo do gato, pessoal. Vocês sabem, né? Que quando é aprovada uma súmula, vem aqui para mim, quando é aprovada uma súmula, antes dela ser aprovada, ela vai ter vários outros precedentes que dela surgiram, né? Então, o STJ ou o STF vem já julgando num sentido há muito tempo, e aí, por ser uma questão uníssona, sem controvérsia, acaba editando esse verbete sumular. Então, olha, quando você entra no site do STJ, no site do STF, você tem acesso a quais foram julgados, né, que resultaram na edição daquela súmula. Então, se você entrar lá no site do STJ, pegar lá a súmula 639 e você olhar os julgados que originaram essa súmula, você vai encontrar essa aqui, pessoal. Olhem lá. Esse julgado aqui, que é DCHC 389493, de relatoria do Paraná, né? De relatoria do ministro Nefi Cordeiro, tá? Foi julgado dia 18 de abril de 2017. Olhem lá, pessoal. Olha o que diz o julgado. Deixa eu pegar o meu marca-texto aqui. Olha. Para a inclusão do sentenciado em regime disciplinar diferenciado, devem ser observadas as regras do devido processo legal, ou seja, contraditória e ampla defesa, né? Garantindo-se, para tanto, a manifestação prévia do Ministério Público e da defesa, certo? Excepcionalmente, então, ó, também de forma excepcional, permite-se a transferência emergencial do custodiado. Então, olha lá, transferência emergencial do custodiado em hipóteses específicas em que evidenciada a periculosidade concreta. Vejam, pessoal, é quase a mesma redação da súmula. É quase a mesma redação da súmula, só que é aplicável aqui no âmbito do RDD. Então, volte aqui para a tela. Então, periculosidade concreta decorrente de participação em organização criminosa, poder de mando, graduada hierarquia, o que possibilita atuação em atos criminosos externos, assim como para fins de prevenção de eventos que venham a colocar em risco a segurança pública, a integridade física e a vida de autoridades, de internos e da população em geral. Aqui, obviamente, exigindo que, ato contínuo, seja garantida a intimação da defesa do custodiado para manifestação, suprindo-se a exigência legal para a manutenção da medida. Então, vejam, pessoal, vem aqui comigo. Então, percebam, a mesma ratio decidente aplicável aqui à transferência ou permanência em presídios federais também é aplicável quando o juiz vai decidir sobre um regime disciplinar diferenciado. Perfeito? Então, se você sabe o conteúdo da súmula e vier na sua prova perguntando se cabe em relação ao RDD, perfeito, você vai utilizar essa súmula, inclusive vai demonstrar a jurisprudência do STJ originária dessa súmula, teve uma delas julgado sobre o RDD. Perfeito? Então, voltando aqui à nossa tela, a gente termina a nossa súmula de hoje, 639, com o
julgado sobre o RDD, que a gente aprofunda o estudo dessa súmula. Beleza, pessoal? Então, gostaria de agradecer aqui a presença de vocês e até a próxima súmula. Muito obrigado.